E essa verdade era muito forte dentro da minha vida porque eu acreditava que se eu fizesse aquilo com muita vontade, eu teria o perdão de Deus por ser LGBT, como se eu precisasse de algum perdão ou de alguma aceitação de Deus por ser quem eu sou. Uma vez que eu vim nessa vida sem poder escolher se eu quero ser hétero, se eu quero ser gay. E se por acaso eu vim pra cá e eu sou gay, eu vou ser feliz com isso, sabe? Vem. E aqui? Tem que pôr você no colo. Senão, cara, ou pra olhar pra cá. Então sempre tem que olhar pra cá, em cima do... Vamos ver o primeiro tema que a gente vai conversar. Mas vamos lá. E aí, galera do Guardei no Armário, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem. Melhor agora, conversando com vocês. Esse é mais um vídeo do Chá com S aqui no Guardei no Armário. Eu sou Samuel Gomes, autor do projeto e livro. Peço para que você se inscreva nesse canal porque é muito importante para mim, para que no começo desse vídeo você já deixe seu like e já comente. Eu tô fazendo assim, as primeiras 20 pessoas que comentarem o vídeo, eu vou lá e escrevo alguma coisinha no Instagram. Então deixa também seu arroba, tá bom? Participe também, então aguarde a vinheta. Então, galera, hoje eu vou fazer o vídeo, vamos ver se eu consigo fazer o vídeo do lado aqui dessa minha menininha, a Vita, não sei se vocês estão conseguindo ver ela aqui. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco, ó, ela já quer descer, mas vamos ver se ela fica até o final do vídeo. Não quer. Gente, falar sobre saúde mental de pessoas que já saíram da igreja é um assunto muito complicado, muito complexo, que provavelmente eu pedirei ajuda dos universitários, de pessoas que se formaram em psicologia, que já dão atendimento, que já têm como exemplo pessoas que já passaram por isso. Quando eu comecei a me entender um menino gay, tudo pra mim girava em torno de céu e inferno, certo e errado. Eu fui criado dentro de uma igreja, de uma família onde as regras já estavam postas. E eu ali já vim dentro de um conceito familiar, de um conceito religioso, muito antes de eu nascer. Então, por eu ser da terceira geração dentro da mesma igreja, fica um pouco complicado para mim entender uma vida que é fora daquilo ali. É muito estranho falar isso para vocês agora, porque hoje eu já tenho uma consciência muito maior do que o jardim da minha casa. E isso com o tempo, né? Hoje eu tenho 31 anos. Eu até posso falar pra vocês sobre o que é ter 30 anos. Depois dos 30, o que muda. Eu sei que com meus 12 anos, eu já sabendo da minha sexualidade, já sabendo que eu era diferente dos outros meninos, eu comecei a estudar um pouco mais dentro da igreja o que eu poderia fazer pra me aproximar de Deus, para me aproximar da divindade. Eu aqui vou usar a palavra Deus, mas você entende a sua divindade como você bem quiser. E naquela época, né, eu entendia que minha aproximação se daria pela minha santificação. O que seria isso, né? Eu frequentar cada vez mais as igrejas, eu orar muito, eu profetizar, eu sair em visitas, eu fazer tudo aquilo que eles pediam para eu fazer. A única coisa que eu saberia que eu não conseguiria fazer era me casar com uma mulher, era dizer para as outras pessoas que eu era hétero. Só que eu não aceitava ter vindo para essa vida e me condenar a viver uma vida solitária. Não que as pessoas que não se relacionam, as pessoas que não se casam, as pessoas que não namoram alguém ou que não têm nenhum tipo de relacionamento são pessoas tristes, muito pelo contrário. Só que naquela época, como eu ainda estava novo, eu estava me descobrindo, ainda estava tentando entender o que estava acontecendo na minha vida, é muito estranho. Mas nos cultos de jovens e menores, nas reuniões que tinham para as pessoas mais jovens, o que eles falavam muito era de constituição de família, era de relacionamentos, era de, sei lá, Deus preparar alguém para você. E isso é muito estranho, porque, imagina, eu tinha 12 anos. Com 12 anos eu ainda era uma criança, um pré-adolescente. Olha os medos do pré-adolescente. De ir pro inferno, de pecar, de errar, de magoar meus pais, de perder todos os meus amigos, de não entender qual que seria o meu futuro. E isso permeava minha vida com 12 anos. Isso é muito cedo. Eu era apenas uma criança. Hoje, com 31, eu fico vendo, gente, olha o tanto de tortura mental eu passava, isso sem meus pais perceberem. Eu acredito que para uma pessoa heterossexual viver dentro de uma igreja, seguindo todos os seus princípios, sem que você tenha nenhum tipo de conflito, é muito bom, é muito tranquilo, porque você não tem o que enfrentar. Você já tem ali o seu script, que é você nascer, crescer, estudar, se formar, casar,
ter filhos, cuidar dos seus filhos, entregar seus filhos para alguém e cuidar dos seus netos e morrer. Isso tá muito posto ali. Praticamente você já tem o seu roteiro pronto. Agora imagina que você é diferente daquilo que eles determinam para você. Para eles é mais fácil falar que a questão LGBT, que as pessoas LGBT são um erro, são abominações, são algo ruim, algo pecaminoso. Por quê? Porque é mais fácil do que eles enfrentarem a diversidade que existe na sexualidade humana, a diversidade que existe também no ser humano. Porque aqui a gente não está falando somente de pessoas que saíram das instituições porque são LGBTs. Aqui a gente está falando com pessoas que saíram por conta de machismo, por conta de racismo, por conta de não identificação com os valores, por ter visto alguma coisa internamente e sabe que se por acaso denunciasse não ia acontecer nada. Então, que não permite ser comandado por pessoas que nem conhecem sua própria vida. A gente está falando com pessoas que muitas vezes hoje ainda exercem a sua fé em outras religiões ou mesmo sozinhas, mas que não tem mais a vontade de frequentar algum tipo de igreja. Eu ali com 12 anos tentando cada vez mais ser mais santo e mais crente, e aí eu começo a olhar para mim hoje e pensar no que eu já fui no passado. Isso me faz entender muito do conservadorismo que está crescendo hoje no Brasil. O que eu costumo dizer hoje nas conversas que eu tenho é que é muito difícil eu fazer com que esse conteúdo chegue de fato às pessoas que eu gostaria que chegasse. Por quê? Eu vou explicar. Lá com 12 anos de idade, quando eu ainda estava nesse processo de negação, no dia que eu decidi que eu iria me batizar na igreja, eu lembro que eu estava gostando de um menininho no colégio. Eu estava de 12 para 13 anos, eu estava gostando do menino no colégio e eu sabia que esse sentimento eu não poderia exercer ali onde eu estava, porque eu sabia que eles não aceitavam. Eu tinha exemplos dentro de casa que me comprovavam que eles não aceitavam, não era a criação da minha cabeça. Eu tinha exemplos também palpáveis dentro da igreja do que eles faziam, o que eles falavam de pessoas que eram LGBTs. Naquele momento eu não queria me sentir sozinho, porque com 13 anos eu já sofria bullying dentro da escola, porque eu era a pessoa mais preta do colégio, não fazia noção disso, só fui entender isso depois, junto com alguns primos meus. Eu era uma pessoa que morava numa periferia, não tinha as melhores roupas, eu era motivo de bullying por andar também com as meninas, por não jogar futebol, por gostar de handball, de vôlei, por ter um jeito um pouco mais afeminado, e eu me sentia muito sozinho. Então, quando eu comecei a gostar desse meu melhor amigo, eu quis me aproximar muito dele e falar assim, eu vou gostar também de tudo que ele gosta. E uma das coisas também era a música. Eu fui músico na Congregação Cristã no Brasil durante quase 20 anos é muito, né? Eu acho que foram uns 17, 18 anos que eu toquei violino lá. E eu sempre soube que essas pessoas que eu conhecia, que eu tinha amores platônicos, eram heterossexuais. Diferente do que a grande maioria da sociedade pensa, um LGBT não tem interesse por todos os heterossexuais que vêm. Eu ficava desamparado, porque os lugares que eu tinha como resposta era a igreja. Lembra que eu falei no outro vídeo? Que para comprar uma bala a gente ia lá e ia para a igreja e buscava a palavra? Eu não tinha essa resposta. Então o que eu pensei? Bom, eu vou salvar minha alma. Eu vou tentar entrar cada vez mais de cabeça na igreja. Ninguém vai poder dizer que eu não sou crente de verdade, porque eu não vou beber, eu não vou sair, eu vou orar dia e noite, eu vou para missões, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou conhecer um monte de gente. E de fato eu fiz isso muito. Nos meus primeiros anos eu ia de norte a sul aqui em São Paulo, ia para outros estados para conhecer também. Algumas pessoas me conheciam e isso tudo eu fazia com verdade. E essa verdade era muito forte dentro da minha vida, porque eu acreditava que se eu fizesse aquilo com muita vontade, eu teria o perdão de Deus por ser LGBT, como se eu precisasse de algum perdão ou de alguma aceitação de Deus por ser quem eu sou. Uma vez que eu vim nessa vida sem poder escolher se eu quero ser hétero, se eu quero ser gay. E se por acaso eu vim pra cá e eu sou gay, eu vou ser feliz com isso, sabe? Mas naquela época não era. Naquela época eu lembro que até os meus 13 anos eu pedia dia e noite para não ser gay. E como isso não aconteceu, eu fui e me batizei para que, se por acaso algo acontecesse comigo, se por acaso eu, sei lá, falecesse, eu iria pro céu, como eu acreditava. E nada disso é verdade. E sabe por que eu tô contando tudo isso para vocês, gente? Para que vocês possam se identificar. Eu sei que vocês também passam por isso. Eu sei que existe um medo muito grande, porque eles colocam que fora dessas instituições está tudo errado. Só que se você olhar de um plano geral, se você olhar de fora,
nada está muito bem, nada está bem de fato, né? Dentro das instituições nada estão muito bem. Se você for parar para analisar, tem famílias sendo destruídas que ainda continuam juntas. Tem filhos e filhas que não entendem por que o pai e a mãe são tão distantes. Não existe falar sobre sexualidade dentro das famílias que são evangélicas. Sabe? E isso me fez muita falta. Se eu soubesse desde cedo que ser LGBT não é pecado e não é errado, não é abominação, provavelmente muitos dos meus choros eu não teria tido, sabe? Eu não teria sofrido tanto. E eu acho que com esses vídeos eu vou conseguir fazer com que você não sofra tanto. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que ele foi mais uma conversa e eu gostaria muito que fosse assim, porque dessa forma a gente consegue abrir um diálogo e falar sobre temas que muitas vezes não é contato aqui no YouTube. Eu não quero ficar fadado a falar apenas sobre esse assunto, sobre saída da igreja e tal, mas como eu tenho visto que tem muitas pessoas que estão gostando desse tema, eu estou falando ainda, mas eu quero falar sobre o mercado de trabalho, eu quero falar sobre a minha vida pessoal, eu quero falar sobre política, eu quero falar sobre coisas que eu pelo menos saiba um pouco ou estude um pouco para falar aqui com vocês. Agora que eu consigo entender a importância de ter uma cara preta aqui também falando, uma cara preta LGBT afeminadíssima aqui falando para vocês, se inscreva nesse canal, não deixe de deixar seu like, compartilhe esse vídeo para todo mundo e, por favor, incentive trabalhos como esse. A gente sabe que na plataforma tem muita gente com conteúdo muito vazio, mas a gente sabe também que dentro da plataforma tem vídeos como esse, canais como esse, que estão tentando levar algo positivo para você, tá bom?